que remir o tempo. A palavra do Senhor diz que um dia para Deus é 1000 anos. Eu não sou matemático, eu não sei quanto que dá um minuto para Deus. Eu olho ali o relógio, eu vejo uns minutos e estou com a impressão que são minutos divinos. Que eu não preciso me preocupar muito com o tempo não, que Deus está me dando minutos divinos aqui para falar. O que eu quero dizer para vocês que a obra de Deus, quer nós fiquemos no Brasil, quer nós vamos para o campo missionário, ela tem os mesmos princípios. Muitos irmãos se sentem no direito de não se envolver com Deus e nem com a obra de Deus por compreensão muito errada. Nós temos uma herança cristã nominal muito forte no Brasil, que ser cristão é ser batizado quando pequenininho, mais tarde na vida você vai em algum casamento na igreja, se falecer alguém você vai em algum funeral, depois quando você morre você vai de novo na igreja. Vai como cadáver, mas você volta lá para a igreja. E às vezes nós transferimos isso também para uma vida cristã viva, como se fosse um dia na semana, e eu não apareço mais na igreja, eu não oro, eu não leio a Bíblia, eu não faço reunião de oração, eu não tenho nada a ver com isso. Um missionário vai para o campo, eu não tenho nada a ver com isso. Tem pessoas na minha rua que não têm Jesus, eu não tenho nada a ver com isso. Tem problemas no Brasil e eu podia orar, fazer parte de um movimento de oração pelas situações, os desafios e o momento atual do Brasil, que é muito difícil, não só na economia, mas também na política e tantas outras situações, mas não tem nada a ver com isso. O meu negócio é ir na igreja, uma vez na semana e tchau e benção. E às vezes está na igreja ainda com o celular ligado, olhando a internet, o WhatsApp, e eu não tenho nada a ver com isso. E as pessoas vivem como se nada tivessem a ver com isso. E às vezes eles dizem assim: eu não tenho nada a ver com isso porque Deus não me chamou. Mas Deus não vai chamar ninguém que nem a Bíblia lê, não é verdade? Nós temos uma revelação histórica de Deus rica, abundante. Nós temos mandamentos do Senhor, nós temos profecias que se cumpriram, profecias que estão se cumprindo, profecias que se cumprirão. Nós estamos na era dos últimos dias, que o Espírito Santo está sendo derramado sobre toda a carne, mas nem abre o livro de Deus para ler, porque eu não tenho nada a ver com isso. Eu não sou pastor, eu não sou missionário, eu não tenho nada a ver com isso. Quer eu seja um missionário, quer eu fique no Brasil, os princípios de Deus para os filhos de Deus são os mesmos. Não tem aquele que, não, os princípios são para mim, os mandamentos é para aquele lá, eu não tenho chamada, eu não tenho nada a ver com isso, o meu negócio é outra coisa. É falta de compreensão das Escrituras. Romanos capítulo 1, verso 7 diz assim, Romanos 1, 7. Se você for ler a Bíblia no celular, só vale ler a Bíblia. Se você cair na tentação do e-mail, do WhatsApp, foi o inimigo trabalhando na sua cabeça. Na hora do culto, você só ouve o Espírito Santo. Romanos 1, 7 diz assim: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Eu fico impressionado quando os crentes falam assim: eu não tenho nenhum chamado. Falei, mas que Bíblia que você está lendo? Porque Deus chamou para você ser santo. Tem tanta coisa na Bíblia tão clara para os filhos de Deus. Nós somos chamados para uma vida de separação, de consagração para a glória de Deus. Quando as pessoas dizem, vai ter uma conferência missionária, eu não vou aparecer lá, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou chamado. Eu digo assim, mas que Bíblia que ele está lendo? Porque a palavra do Senhor é para todos os filhos de Deus. Não tem uma página que é só para mim, uma página que é só para você, uma página que é para o curso de preparo missionário, uma página que é para o grupo de discipulado. A Bíblia é a mesma para todos os filhos de Deus. Nós somos chamados para ser santos. Quer Deus nos envie para o campo missionário, quer
fiquemos aqui em Araçariguama, Vale da Bênção, não importa, os princípios são os mesmos. E às vezes a pessoa fala, faz um tempão que Deus não fala comigo. Mas vai ver que faz um tempão que você não lê a Bíblia. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito. Como que você vai ouvir a voz de Deus se você não lê o livro dele? Jesus era o Filho de Deus. Ele continua sendo, porque ele é eterno. Quando ele estava na terra, ele estudou as Escrituras na sinagoga, que era assim que as crianças estudavam, aprendiam a ler e escrever. Tudo bem que ele é Jesus, o Verbo encarnado, mas com 12 anos ele pôs os doutores da lei no bolso. Ele só começou o ministério com 30 anos. E ele podia citar Bíblia de cor e salteado. Ele não falou, eu sou o Filho de Deus, eu não preciso ler a Bíblia. Os mandamentos eram para ele também. Ele lia as Escrituras, ele entendia, ele conhecia muito. E ele podia dizer, olha, eu tenho um problema aí com os fariseus. Sabe qual é o problema? Vocês estão sempre debaixo da influência da cultura, sem Deus, das tradições dos anciãos, e vocês não obedecem os mandamentos de Deus e não entendem os conceitos das Escrituras. Pareciam crentes, pareciam pessoas de Deus, mas nem ler a Bíblia liam. Por isso não podiam entender o que era a santidade da parte de Deus. Às vezes as pessoas falam, mas eu estou seco, eu estou vazio, Deus não fala comigo. Mas você está lendo a Bíblia. Você colocou louvor para tocar na sua casa e falou para o Espírito Santo, eu estou seco, eu não consigo abrir a boca, mas agora me ajuda, eu quero começar a louvar e orar, vai me ajudando, Espírito Santo, vai me ajudando. Mas quer fazer estudo bíblico assistindo Moisés, quer fazer culto assistindo Moisés, liga a televisão na Record e fala, eu já fui no culto. Eu já fiz discipulado hoje. Discipulado é com a Bíblia, irmão. Discipulado não é com a televisão, não é com Moisés, não é com Babilônia. Discipulado é com Bíblia. Se não ler a Bíblia e não estudar e não buscar e não pedir ajuda do Espírito Santo, seca. Precisa de Deus. Nós somos chamados para sermos santos, somos chamados para orar, orar sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17, somos chamados para vigiar e orar. As pessoas falam, não tenho chamado, não tem nada a ver com isso. Evangelizar em Araçariguama não tem nada a ver com isso. Fazer gerar discípulos, eu não tenho nada a ver com isso. Ser missionário, eu não tenho nada a ver com isso. Orar pelo judiciário brasileiro que está trabalhando lá, o Sérgio Moro está trabalhando, eu não tenho nada a ver com isso. Trabalhar e orar pelas instituições do Brasil, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não tenho nada a ver com nada, eu não tenho chamado. Mas que Bíblia que os crentes andam lendo. Quando eles falam para mim que eles não têm chamado, mas que Bíblia que você está lendo? Na pior das hipóteses, você é chamado para ser santo. Na pior das hipóteses, você é chamado para orar. Na pior das hipóteses, você é chamado para ter plenitude do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, não tente fazer nada para mim, enquanto vocês não forem cheios do Espírito Santo. Eles fizeram o melhor discipulado do mundo. Eles fizeram o melhor seminário do mundo. Jesus dava aula com profundidade, por meio de figuras de linguagem, e ao mesmo tempo ele demonstrava a chegada do reino de Deus, libertando demônios, pessoas de demônios, curando enfermos, enfermidades dessas que a gente gostaria de ver cura. Se você olhar nas palavras do grego, Jesus curou também muitas pessoas com problemas neurológicos, pessoas totalmente atrofiadas, totalmente raquíticas, e Jesus curou instantaneamente.
Eles estudavam com Jesus e viu a manifestação do poder de Deus através do Senhor Jesus, o melhor seminário do mundo. E Jesus falou: nem tentem sair de Jerusalém. Permaneçam na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Não tentem fazer nada sem Deus e sem o Espírito Santo, mas quando vocês tiverem a plenitude do Espírito e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas até os confins da terra. Mas envolve Araçariguama, envolve todos os países nos quais eles irão, envolve todas as línguas, todos os povos, todas as culturas, mas não tentem sem o Espírito Santo. Aí os crentes falam para mim: eu não tenho chamado. Orar não é comigo, Deus não me chamou. Ler a Bíblia não é comigo, Deus me chamou. Buscar o Espírito Santo não é comigo, Deus não me chamou. Mas que Bíblia que está lendo? Se tem uma revelação histórica tão objetiva, tão racional, não lê a revelação histórica e não sai da fila dos profetas. Um profeta vem e fala: eu tenho uma grande obra. Depois entra na fila do outro: eu tenho uma pequena obra. Ele fica confuso. Mas ele não lê nem a Bíblia. E ele quer revelação instantânea, ele quer solução instantânea. Se essa profecia não foi boa, não recebo. Essa foi boa, eu recebo. O que importa é o que Deus falou. Não tem nada a ver com escolher profecia, tem a ver com intimidade com Deus e de Deus e ouvir a voz de Deus. Eu sou bem chato com profecia, eu busco muitos dons espirituais, eu não tenho nenhum problema com a obra do Espírito Santo. Se tem um crente carismático, sou eu. Mas se tem um que não é bobão com profecia, sou eu. Eu vou julgar mesmo, eu vou orar mesmo, e vou buscar mesmo, e não vou embarcar em qualquer onda. Deus tem nos chamado para ser santo, Deus tem nos chamado para orar, Deus tem nos chamado para ser testemunhas, Deus tem nos chamado para meditar nas Escrituras. E a falta de conhecimento das Escrituras gera sim muitos problemas. É um tal de pensar que vai ser próspero porque deu uma oferta nessa igreja durante a campanha, deu muitas ofertas e não ouve a palavra de Deus. Deus não se vende. Não quer dizer que você não é para dar oferta, não. Até como eu não falo muito de dinheiro, eu vou fazer um parênteses agora. A obra de Deus é sustentada com os dízimos e ofertas do povo de Deus. Josué 1:8 diz assim: não cesses, Josué 1:8, não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho. Como que eu gostaria de ouvir de prosperidade que tem a ver com a Bíblia? Como que eu gostaria de ouvir de prosperidade que tem a ver com a Bíblia? Eu só ouço dizer de prosperidade: eu dei dinheiro para Deus. Ele parece que está com a consciência culpada, ele parece que está meio sem graça comigo, ou ele me abençoa financeiramente, senão ele vai no cantinho, ele está com vergonha de olhar para o pastor Silas. Deus não tem vergonha de ninguém, ele é o santo Deus. Ele não está devendo nada para ninguém. Mas as pessoas pensam: eu dei esse dinheiro tantas vezes durante tanta campanha, é que nem uma promessa católica que eu fiz, ou agora ele me abençoa de todo jeito, de toda maneira, ou ele vai para o cantinho sentir vergonha de mim. Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: medita nesse livro dia e noite, seja santo à luz dessa escritura sagrada, ande com Deus e nos caminhos de Deus, e então Ele fará prosperar o teu caminho. E às vezes os crentes dizem: eu não tenho chamado, não tenho nada a ver com isso. E você caiu na festa errada, irmão. Porque na festa de Deus tem o Espírito Santo. Na festa de Deus tem oração.
Na festa de Deus tem Bíblia. Na festa de Deus tem cruz para carregar. Na festa de Deus a gente nega a si mesmo. Na festa de Deus nós buscamos Deus e Ele nos dá a plenitude de vida. Na festa de Deus Ele enche os seus filhos do Espírito Santo e os usa para a glória do seu nome. Na festa de Deus não dá para olhar para os olhos de Deus e falar: eu não tenho nada a ver com isso, o Senhor não me chamou, esse negócio não é para mim. Ou Deus te vai usar em Araçariguama, ou Ele vai te usar em algum lugar do mundo, ou então você não entendeu nada das Escrituras. A força não está em nós, a força está no próprio Deus. A força está na sua presença, a força está no Espírito Santo. Nós até temos que estudar muito, Vale da Bênção, lugar de cursos. Nós até temos que ler e meditar o que eu acabei de falar, mas a força está no Senhor e na sua presença. E se nós não entendermos as Escrituras, nós transformamos as nossas igrejas evangélicas numa versão diferente de cristianismo nominal, e que naquela igreja eles vão na missa uma vez por semana, e na nossa nós vamos no culto uma vez por semana. E se eu fui no culto na quarta-feira, eu já posso faltar no domingo, e se eu fui no discipulado, eu já posso faltar o mês inteiro no domingo, sem entender as Escrituras, sem entender o compromisso que temos com Deus, sem entender que a plenitude de Deus, de vida, está na presença de Deus. E se nós nos esfriarmos na leitura, na oração, na comunhão com Deus, na comunhão uns com os outros, nós estamos na reta de ser secos. E tem oração que Deus não pode responder. Às vezes o crente está vazio, e vazio ele ficou meio oprimido por demônios, e vazio ele ficou até meio tristinho, meio deprimido. Ele pede oração para o pastor. Eu penso assim: meu Deus, é capaz de Deus não responder essa daqui. Porque às vezes a tristeza ela tem uma origem: falta de presença de Deus. E essa falta de presença de Deus vai ser resolvida com Bíblia, com oração, com culto, com comunhão. O apóstolo Paulo diz: não se embriaguem com vinho, mas enche-se do Espírito Santo, falando entre vós com hinos, salmos e cânticos espirituais. Tem que falar sobre Deus e a sua palavra, tem que entoar hinos ao Senhor, tem que estar nesses chamados da oração e da santidade. Quando a pessoa abre mão desse processo de estar com Deus, andar com Deus e crescer em Deus, vai ficando sequinho, 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 vulnerável, vulnerável, vulnerável. Daqui a pouco já tem um demôniozinho dando uma folga ali qualquer. Daqui a pouco está tristinho, tristinho. Pastor, ora por mim. Nós vamos orar. Mas às vezes a raiz do problema não vai resolver com uma oração, vai resolver com uma mudança de vida. Eu estou pregando para você, mas é verdade para mim. Eu sou filho de Deus também, eu não sou só pastor. Se eu parar de orar, irmão, eu sei muito bem o que é isso na minha vida. Se eu parar de ler a Bíblia, eu sei muito bem o que é isso na minha vida. Então não é questão só que está valendo para você, está valendo para os obreiros do Vale da Bênção, está valendo para os pastores do Vale da Bênção. A luta do pastor Jonathan ao longo das décadas era dizer para a liderança do Vale da Bênção: vocês não podem parar de orar e de buscar, nós não podemos dar brecha, nós não podemos nos negligenciar. O dia que nós esquecermos que essa propriedade é dedicada ao Deus eterno, o dia que nós
esquecermos que aquele centro de oração é para a glória de Deus e para subir oração ali. O dia que a gente achar que não tem importância, nós vamos estar longe de Deus e a coisa vai complicar para o nosso lado. Essa era a pregação do pastor Jonathan, e de vez em quando ele passa aqui, chicote na gente. Chama a liderança e dá um sabãozinho em todo mundo, e o sabãozinho está certinho, viu? O sabãozinho está certinho. É verdade, irmãos, o que eu estou dizendo para os pastores do Vale da Benção. Não é para os alunos do Vale da Benção. É para a liderança do Vale da Benção. Se a liderança do Vale da Benção buscar a Deus, possivelmente a comunidade buscará um pouco mais. Se a liderança negligenciar, aí então é ladeira abaixo. Vai a liderança e vai também os alunos e vai todo mundo, e nós ficamos muito secos de Deus. Nós estamos diante de missionários diante de nós, e alguém deve estar pensando assim: eles têm chamado, eu não tenho nada a ver com isso. Deus te chamou para ser santo, para orar, para ter plenitude do Espírito Santo e para ser testemunha de Jesus. E pode ser que enquanto você consagra a sua vida para Deus, Ele até te dê direções bem específicas. Pode ser que Ele te mande para outra cidade, para outro país, mas eu sempre digo para os candidatos a missões, que geralmente chegam lá na primeira semana, eu sou um dos primeiros professores, sem ter a mínima ideia para onde ir, eu digo, isso não é importante. O importante é buscar a face de Deus, e Ele vai dirigir os seus passos. Se Ele não falou ainda, Ele vai falar. Não pergunte para Deus onde o Senhor quer que eu vá, se a gente não está atendendo a chamada da santidade, da oração, da santidade e da dependência do Espírito Santo. O apóstolo Paulo atendia a chamada da oração, da santidade, da meditação, do estudo e do serviço, quando o Espírito Santo falou: separa Paulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Quando outra vez o Espírito Santo falou: não vai para Bitínia, não vai para a Ásia, vai para a Macedônia. Uma outra vez o Espírito Santo falou: quando você chegar em Jerusalém, te espera cadeias e prisões. E uma outra vez ele falou: fica aqui em Corinto. Uma outra vez ele falou, antes dele chegar em Cesareia para ser preso 2 anos lá: importa que você vá para Roma. Deus não falava tudo que falava com o apóstolo Paulo sem oração, sem santidade, sem Bíblia e sem serviço. Quando alguém fala para mim: eu não tenho chamada nenhuma, nem para o campo lá longe e nem para cá. A minha chamada é assistir e fazer estudo bíblico com Moisés. E teve com Davi também, todos esses cultos, né? Fez estudo bíblico com Davi na Record, fez estudo bíblico com Moisés, fez estudo bíblico com a Babilônia, fez estudo bíblico com o Fantástico, e nunca tem tempo para Deus. Aí ele diz assim: não, mas eu não tenho chamado, eu não estou ouvindo a voz de Deus. Mas por acaso você está buscando a face de Deus? Como que Deus vai falar sem buscar a sua face? Eu sou pastor, eu gostaria que algumas passagens bíblicas não se cumprissem em nossas vidas. Um dos sinais da volta de Jesus, e o que os crentes mais falam hoje, é que nós vamos ser arrebatados a qualquer momento, e eu penso que sim, né? Gostaria que fosse loguinho, né? Mas tem um verso, Mateus 24:9, que diz: vos odiarão e vos matarão em todas as nações. Se Jesus está voltando, espere que alguém vai ser morto. Não tem como Jesus voltar e ninguém vai morrer em lugar nenhum. Por isso que você ouve que os irmãos foram degolados, as crentes estupradas aqui e ali, porque faz parte dos sinais da volta de Jesus. Então, às vezes as pessoas falam assim: Deus não está falando.
Oh, mas já falou um montão na Bíblia, você nem foi ler. Deus não está me chamando. Mas você nem leu o livro dele. Ele chamou o apóstolo Paulo, ele dirigiu várias vezes, mas o apóstolo Paulo era tão separado, tão consagrado, que eu vejo por todo lado, eu vejo morte espiritual e desânimo. Vejo as pessoas cansadas, tudo que é para Deus, estou cansado. Se vai orar, está cansado. Se vai ler a Bíblia, está com sono. Eu vejo um povo cansado, um povo desanimado. E falta Deus, falta energia do Espírito Santo. Falta dizer para Deus, eu não quero ser crente de um culto na semana. Eu também quero ter vontade de ir para uma reunião de oração. Eu também quero ter vontade de uma vigília. Eu quero ter aquela paixão da Bíblia de novo. Eu quero ter uma paixão de oração de novo. Eu quero ter paixão de serviço de novo. O que eu posso fazer pelas pessoas que precisam de Jesus? E eu preciso dessa fome, desse desejo, dessa paixão. Como eu posso receber pelo Espírito Santo de Deus? Porque se nós não recebermos de Deus, irmãos, não adianta bons conselhos, não adianta campanha, e não adianta entrar na fila, e não adianta unção com óleo. Às vezes a gente maximiza demais a oração do pastor e o óleo que vai pôr na mente, na cabeça. Mas se não se voltar para Deus, o óleo que representa o Espírito Santo não é mágico. A grande realidade é Deus e a presença de Deus. Ou nós entendermos isso, ou nós estamos muito secos. Quem acha que tem chamado aqui, levanta a mão depois que eu preguei. Se você tem chamado, vem para frente. Eu vou fazer só uma oração por você. Vi que eram minutos de Deus, porque o culto termina às 11 horas, mas pode todo mundo vir para frente. Mas eu presumo que o Espírito Santo te tocou. Eu presumo que povo tocado não murmura. Estou presumindo, eu tenho fé. Eu declaro que o povo abençoado não murmura. Eu vou fazer só uma oração, não sei se você vai cantar uma música. Amém? Vem para frente, fecha os seus olhos. Olha, é muito importante você também falar com Deus. Eu vou orar por você, mas tenha uma conversa particular e pessoal aí com Deus. Deus te ama. Deus quer te abençoar que você nem imagina. Deus tem riquezas espirituais para você. Ele quer te ajudar com o Espírito Santo. Pelo menos fala para Deus que você está precisando. Pelo menos fala que você quer. Olha, lembra que Deus dá o Espírito Santo aos seus filhos. Nós que somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o Pai espiritual dá o Espírito Santo àqueles que lhe pedem. Então peça a Deus. Deus quer te dar plenitude de vida. Olha, é diferente. Eu estava triste, é diferente. Você estará alegre. É você que vai orar pelo deprimido. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter aflições, mas você terá consolo de Deus. Você terá alegria de Deus. Você terá ousadia de Deus. No lugar que você pisar e entrar vai ser diferente, porque Deus está com você. Mas fala para Deus que você quer. Fala, eu quero toda a ajuda do Espírito. Eu quero aprender a orar, louvar. Eu quero paixão de Deus e da presença de Deus. Eu quero a plenitude do Espírito Santo. Eu não quero só cristianismo de uma vez por semana. Eu quero plenitude do Espírito Santo 7 dias na semana. Fala para Deus. Senhor amado, enquanto a oração do teu povo sobe até a tua presença, eu oro por eles no poder e na autoridade do nome de Jesus.
Senhor amado, dê paixão de novo pela tua presença. Senhor amado, dê paixão de novo pela Bíblia. Senhor amado, dê paixão de novo pela oração. Senhor amado, dê paixão de novo pelo louvor e pela adoração. Senhor amado, dê paixão da oração, da meditação, do testemunho. Oh, enche o teu povo com a tua presença, com a tua santidade e com a tua palavra, Senhor. Senhor amado, o Senhor quer fazer uma obra no Brasil. O Brasil padece pela corrupção, até então pelas injustiças, mas parece que as instituições de justiça começaram a funcionar. Nós apresentamos o juiz Sérgio Moro na tua presença, que ele seja guardado com vida, que ele não tenha medo das ameaças, que ele toque isso para frente, para a glória do teu nome. As pessoas pobres padecem pelas roubalheiras e desvio de verbas e de dinheiro. Misericórdia, Senhor amado, falta remédio aqui, remédio ali, quando estão roubando bilhões. Abençoa o Rodrigo Janot, o Sérgio Moro, ainda que eles não conhecem o Senhor pode se revelar. Pai amado, eu não sei o que o Senhor vai fazer para aquele STF temer o Senhor e fazer a justiça e não votar pelo viés político, mas nós apresentamos o STF na tua presença. Senhor amado, ouve o clamor do povo brasileiro e da tua igreja, para que esse Brasil não só tenha muitos crentes, mas crentes santos e consagrados, crentes que entrem na política para fazer diferença, crentes que entrem na Câmara para fazer diferença. Não é para fazer parte do sistema, é para fazer diferença. Apresentamos o Brasil diante do Senhor, Pai amado. Apresentamos nossas vidas. Nós já sabemos o que é tentar na força do nosso braço, e nós já aprendemos, nós não queremos mais. Queremos o Senhor e a tua força e a tua alegria. Renova o teu povo que veio na igreja essa manhã e os encha do Espírito Santo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Só mais uma música, podem sentar e já vamos terminar o culto. Agora é minuto humano.